meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma escola bíblica. No caso, essa escola bíblica, essa aula, seria dada no domingo passado, mas tivemos um problema com a internet, não conseguimos transmitir e, enfim, Deus sabe todas as coisas. E eu glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos, pastores, líderes, todos os irmãos aqui da igreja, que de imediato pediram para a gente fazer dar essa aula na próxima semana. Então, eu quero louvar a Deus aí pela vida de todos os amados irmãos. Quero também fazer um agradecimento a Deus, antes de mais nada, pela oportunidade que está sendo dada, não só a mim, mas a todo o campo aqui da igreja, que eu tenho acompanhado. Eu não estava aqui no Rio, estava em Saquarema, eu estava assistindo algumas coisas na internet, dando algumas falhas, enfim, mas eu consegui, na minha, no caso. Mas eu consegui assistir e eu vi a importância, irmãos, da live. Como é importante esse alcance. A gente não tem, talvez, ideia da amplitude, talvez a gente não tenha, do alcance que isso, aonde vai, irmãos. Eu creio que isso seja a vontade do Senhor operando nas nossas vidas. Então, meu muito obrigado aos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, irmãos, membresia, todos os irmãos. Muito obrigado pelo carinho, por essa oportunidade de estar aqui no sábado. Lembrando que amanhã nós vamos dar prosseguimento normal. Teremos nossa escola bíblica 8 horas da manhã, o momento da palavra às 9 horas e às 19 horas segue o cronograma normal, tá bom? Antes de mais nada, nós vamos entrar então em oração. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui, estão na turma aqui. Não tem problema falar o nome de vocês não, né? Tá bom? Está aqui o Sérgio, presbítero do Sérgio, bênção. Jaciana, companheira de sempre. Malcolm também está aqui no estúdio aqui. Então, hoje eu não estou fazendo em casa, a gente ficou comigo na internet e dá algum problema. Então, nós viemos aqui realizar aqui na própria igreja. Estou muito feliz de estar aqui no templo aqui da nossa igreja. Então, glorifico a Deus pela vida desse irmão. Então, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade, do dia que o Senhor nos deste, Pai, hoje, por nos permitir, Senhor, acordar, levantar, respirar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Sabemos, meu Pai, que estamos vivendo momentos difíceis, momentos esses que antecedem, Senhor, sem sombra de dúvida, a sua vinda. Então, Pai, que o Senhor venha usar cada um de nós para ser instrumento, Pai, nas tuas mãos, para a abertura de entendimento, Senhor, também para que possamos entender que a sua vinda é muito breve, Senhor, está logo à porta, está muito próximo. E, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue levando, meu Pai, através desse ministério da Nova Vida em Cascadura, a palavra, assim como eu citei logo no início, Senhor, em outro estado, outro lugar, outro município, meu Pai, e aquilo alcançou até a mim. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que isso venha alcançar outras pessoas, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão necessitadas de uma palavra, pessoas que estão à beira, Senhor, talvez de um precipício da sua vida pessoal. Então, que o Senhor continue usando, meu Pai, os teus servos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós hoje temos até ajuda aqui uma luz aqui atrás. Eu escrevi alguma coisa, não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Vai sinalizando aí os amados irmãos, tá bom? Nós falamos aí vamos falar sobre as 7 trombetas. Primeiro a gente começou as nossas aulas, a gente falou sobre o que era a escatologia, a gente deu uma pincelada aí, que realmente não tem como a gente fazer um apanhado muito profundo, irmão. Falamos sobre arrebatamento, falamos sobre o anticristo, falamos também sobre os 4 cavaleiros, que representam ali os primeiros selos sendo abertos. Alguém pode perguntar, irmão Marcelo, existe uma cronologia na Bíblia? A Bíblia ela não é muito bem cronológica, principalmente o Apocalipse, irmãos. Os acontecimentos apocalípticos, eles nem sempre vão retratar uma sequência. Por exemplo, a abertura dos selos, a próxima vem a sequência das trombetas. Irmãos, isso não condiz. A forma da escrita, sim, mas a simbologia, quando a gente estuda um pouco mais aprofundado, a gente entende que está uma coisa interligada na outra. Por exemplo, na abertura do último selo, do capítulo 6, a gente já está retratando o toque da trombeta.
Então, não segue uma linha cronológica. Então, por isso, os irmãos podem estranhar, mas está falando primeiro das 7 trombetas. Então, exatamente. A gente vai falar das 7 trombetas e numa outra oportunidade a gente vai falar das aberturas dos selos. Tá bom, queridos? Então, como eu falei para os irmãos, hoje eu estou muito mais tranquilo, irmãos. Por incrível que pareça, assim, a gente poder dar aula no sábado é muito bom, muito proveitoso. Para quem está aplicando, ele fica muito mais tranquilo em relação ao horário, mas a gente não vai estipular, não vai atropelar o horário de nada. A gente vai tentar fazer dentro do horário que foi permitido. Tá bom? Eu coloquei aqui atrás, eu botei ali o tema, que seria as 7 trombetas. Coloquei também ali uma informação que é muito simples. Porque a Bíblia é muito simples, irmãos. A gente aqui dificulta a Bíblia. A Bíblia é simples. Ela está relatando ali o seguinte. Os primeiros 4 toques de trombeta eles são direcionados totalmente à terra, à natureza. As demais, elas vão condizer com os homens. Elas vão ligar o derramamento de juízo de Deus diretamente nos homens. Primeiro a gente precisa entender o que significa a trombeta. A trombeta ela sempre foi utilizada para informações. Exemplo, quando Israel ia para uma luta, para uma batalha, eles tocavam a trombeta para que o povo, os guerreiros se reunissem. Então, o arrebatamento, irmãos, sem sombra de dúvida, é um toque de uma trombeta. Por quê? Vai ser a reunião dos crentes em Jesus, dos lavados pelo sangue do Cordeiro e daqueles que já partiram. Eu até deixei aqui, para relembrar um pouquinho a primeira aula, sobre o arrebatamento. Os irmãos, eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com som de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, Paulo está escrevendo no tempo dele, ele era vivo nesse momento, então ele acreditava que seria naquele momento. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Quem são eles? Eles são os irmãos que já partiram, que já morreram, nas nuvens. E encontrar-se-emos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolados uns aos outros com esta palavra. Os irmãos atentaram com uma coisa interessante, antes da gente entrar na trombeta, diretamente no livro do Apocalipse. A gente entendeu que, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente tem aquele entendimento que a vinda de Jesus vem e de imediato ficará na terra, mas não é, irmãos, não é. A Bíblia relata isso aí com uma clareza muito transparente. Diz o seguinte: nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Então, perceba que muitas pessoas confundem, Jesus está voltando. Claro que está, nós sabemos disso. Mas quando será o retorno primário de Jesus na terra? É quando se inicia o milênio, que nós vamos estudar isso mais para frente. É só para os irmãos entenderem. Então, o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela significa retirado com força, ou puxado com força. Então, a palavra arrebatamento no grego, ela representa exatamente isso. Então, nós entendemos que nós vamos ser puxados, arrebatados, arrancados, extirpados, né? Vamos dizer assim. Como que será isso, irmão Marcelo? Quando que será isso? Irmãos, nós não temos uma data, mas nós temos os sinais. Isso é muito notório. Todos nós estamos vendo aí. Um dos sinais principais, e pelo menos eu guardo muito isso no meu coração, irmão, é o esfriamento dos cristãos, dos crentes. Jesus relata isso, eu anotei aqui, no capítulo 24 de Mateus. Mas a gente vai entender que a igreja, irmãos, eu consegui, esses dias eu tive um pouquinho mais de tempo, peguei 2 sites, eu vou até citar o nome dos sites para os irmãos. Tono Gospel e JN Notícias, inclusive esse é interligado com o IBGE. Eles fizeram uma pesquisa, irmãos, e eles chegaram a uma conclusiva que há hoje, no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas afastadas de Jesus. 40 milhões que estiveram um dia congregando, buscando a Deus, enfim, cada um na sua particularidade. Mas essas pessoas tiveram um dia conosco e afastaram-se do caminho. Irmãos, tem pessoas que falam assim: essas pessoas vão ser salvas. Irmãos, quem somos nós para achar que alguém vai ser ou não vai ser salvo?
O que me consta, o que eu tenho como entendimento é que Jesus vai vir para os seus. E aonde vai estar os seus? Dentro da igreja, fora da igreja? Irmãos, eu entendi que quando a Bíblia relata, no livro de Apocalipse, quando Jesus está direcionando João a escrever uma das cartas, que está totalmente ligada ao arrebatamento da igreja, ele trata a igreja de Filadélfia como uma igreja diferenciada, que ela tinha pouca força, mas ela guardou a palavra. Então eu creio que esse que guardou a palavra no seu bom depósito do coração, esse é o que vai subir. Agora, não cabe a mim dizer se vai subir quem está fora da igreja, quem não está fora da igreja. Eu prefiro estar na igreja, dentro no convívio com os irmãos, na comunhão dos santos. Eu prefiro exatamente isso. Então, irmãos, nós entendemos então que trombeta ele é um instrumento para atrair aqueles que têm uma direção. E também era utilizado para outras coisas, para a abertura mesmo, no tempo passado, nos próprios templos, onde os sacerdotes eles abriam aquele momento de cultuar a Deus, era tocado uma trombeta, enfim, outras finalidades. Eu falei sobre arrebatamento e eu falei sobre números, né? E a Bíblia ela relata uma coisa muito interessante, sobre 50%. 50% e 50% não. 50% sobe, 50% não. Que estejamos nesses 50%, irmãos, que vai subir. A gente atenta para isso aí. 24, Mateus, capítulo 24, é totalmente direcionado à igreja isso aqui, irmãos. Totalmente direcionado. Deus não está tratando aqui com os judeus, está tratando conosco, com a igreja. Entenda isso aí. Vamos lá. Nós pertencemos, irmãos, a arca de Noé, ela tem ali uma conotação muito interessante. Salvou-se quem estava dentro da arca. É isso? Os que estavam fora da arca não conseguiram salvação. Irmãos, eu sempre esqueço, mas eu acho que são 8 pessoas que entraram ali na arca, mais os animais, que foram poupados. Então o arrebatamento é exatamente isso, irmãos. A arca tem a representação do arrebatamento. O arrebatamento, então, deixamos naquele momento de participar o ser da família de Noé. Deixamos ali, então, a nossa natureza adâmica. Vê se os irmãos conseguem compreender isso. Por isso que Deus, quando nos vê, hoje, eles não nos vê mais com a natureza adâmica, e sim com a natureza de Noé. Passamos ali, então, a ser os obedientes a Deus. Por isso que Judas relata umas coisas falando sobre o tempo de Noé, os que não serviam a Deus foram deixados para trás. É a mesma coisa o arrebatamento. Então, esses 50% ele começa a dizer exatamente isso. Eu vou ler para os meus irmãos aí. Mateus 24, o versículo é o 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Perceba isso aí, irmão. Até que ele entrou na arca. Por que ele não entrou na arca antes? A gente faz essa pergunta, porque Deus dá sempre chance, irmãos. Deus está dando chance ainda para muita gente, até que um dia essa arca se feche. Aí não tem mais jeito. Continua aí. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Totalmente ligado ao arrebatamento. Então, ouça isso, meu querido irmão. Aqui eu falei dos 50%. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando 2, moendo o moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Então, os irmãos perceberam aí que um foi levado e o outro ficou. Lembra da passagem das virgens? Eu até anotei aqui, é Mateus 25, versículo 2. Fala de 5 prudentes e 5 loucas, não é isso? Então, Deus está tratando exatamente o mesmo peso e a mesma medida. O mesmo número que sobe, o mesmo número que fica. Então, relata bem, irmãos. O número de desviados só no Brasil totaliza basicamente quase que o mesmo número de pessoas que congregam. Então, a gente entende aonde está chegando, e como a Bíblia nos diz para a gente
observar os sinais. Esse é um dos sinais que a gente tem que observar. Tá, irmão? Então, perceba que Deus está tratando e a gente não está percebendo que o evangelho está sendo levado. Os irmãos já perceberam? Eu citei no início da nossa conversa que eu estava em Saquarema e eu vi o culto dos irmãos aqui. Eu assisti. Então, se não tivesse a internet, eu não teria, se eu não fosse crente, eu não teria tido uma oportunidade. Então, eu creio que isso está enquadrado no que a Bíblia nos diz. Eu também anotei aqui, Mateus 24, versículo 14, que também é um sinal que a gente tem que prestar atenção na vinda do Senhor. Mateus 24, versículo 14, diz assim, ó: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Então percebe, irmãos, que Deus está utilizando aí um formato que no passado João poderia ter essa visão, Mateus não teria essa visão, mas o Espírito Santo sabia, Deus os impulsiona a escrever isso, porque a Bíblia não existe, o autor é Deus, eles são apenas escritores, foi totalmente inspirado por Deus. Então perceba que o impulso que Deus está dando para que essa palavra chegue a outros lugares é exatamente Mateus versículo 14, capítulo 24. Deus está espalhando a sua mensagem a lugares que outrora não poderia chegar e está chegando agora através da internet. Então eu falei para os irmãos alguns sinais que realmente estão coligados ao arrebatamento, muito próximo ao arrebatamento. Então, irmãos, eu falei, vamos agora direcionar as trombetas. Por que eu quis lembrar isso aí? Porque nós entendemos que o alarido, que Tessalonicenses fala, Paulo já escreve, ele tem um som, ele fala um som de trombeta. Trombeta está ligada à chama ativa. Onde a igreja vai estar no arrebatamento? Isso é uma pergunta. Irmãos, eu recebo essa pergunta de irmãos que estudaram comigo. Eles falam, como é que a gente sabe, irmão? A Bíblia é um livro que, se eu colocá-la na minha estante, deixar o Salmo 91 lá, ela não vai ter efeito nenhum, não vai acontecer nada. Agora, se você extrair o Salmo 91, dando só um exemplo de Salmo, e colocar dentro do teu coração, vai ter uma funcionalidade. Então a Bíblia, o que faz a Bíblia ser funcional? A tua fé. Se a gente pegar a Bíblia e não acreditar no que está lendo, é mais um livro, irmãos, filosófico, mais um livro. Mas quando você entende que é Deus falando com você, então você tem direcionamento e discernimento de todas as coisas. Amém? Então, aonde que vai estar a igreja nesse período de arrebatamento? A gente já falou sobre isso, mas a gente vai retomar aí. A Bíblia vai dizer, é muito claro, irmão, isso aí. Eu acredito muito no pré-tribulacionista. Eu falei também sobre isso e volto a dizer, irmãos, eu respeito os irmãos que acreditam que a igreja vai passar a tribulação, a grande tribulação na terra. Outros irmãos que dizem que vai ser na metade, uns 3 anos e meio iniciais que Daniel relata sobre as 7 semanas. Ok, irmão. O que importa é você estar em Cristo Jesus. Eu acredito exatamente no que a palavra de Deus eu adquiri pela fé que eu tenho. Amém? Diz assim, ó, capítulo 4, Apocalipse 4, a partir do versículo 1 mesmo. João está escrevendo algo que Deus o direciona a Jesus, Jesus ao anjo, nós estudamos isso também, e o anjo descreve para João. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Isso descreve o quê, irmão? Porta aberta, lugar de entrada. Ou seja, o céu estará aberto para receber a igreja de Cristo. E a primeira voz, que como de trombeta, bem claro isso, irmão, ouviram falar comigo, disse, sobe aqui. Esse sobe aqui está ligado diretamente à trombeta, perceba isso, irmão. E mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Irmãos, com toda sinceridade, não há como não descrever que a igreja não vai passar esse período na terra. Não leve momentânea tribulação, que a Bíblia nos direciona. Mas ele está dizendo aqui, ó, eu vou te mostrar o que depois do que aconteceu, do arrebatamento,
eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Então, amados irmãos, isso é muito notório, que a igreja não vai participar exatamente desse acontecimento. E nós também lemos ali, nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, que para mim, irmãos, ali é a maior declaração de Jesus para com a sua igreja, para com a igreja que já sofre aqui na terra, irmãos. Uma igreja que é perseguida, irmãos estão sendo decapitados, famílias, irmãos, a gente tem relato aí sobre isso que chega ao nosso conhecimento, de pessoas em países muçulmanos, igrejas, pastores, que são mortos, afogados, irmão, são enterrados dentro de buracos com formigueiras, passam mel na pessoa e enfia a pessoa dentro de um buraco cheio de formiga, irmãos. Então, os irmãos imaginem já o sofrimento que a igreja já passa. Então, amados irmãos, teria algum cabimento Deus fazer a igreja passar novamente por essa grande tribulação? Sabe, com todo respeito ao pensamento das outras linhas, mas eu acredito piamente, irmãos, que Deus não vai fazer isso. E aonde o irmão teria uma outra conotação? Sem sombra de dúvida, a Bíblia vai nos dizer que Apocalipse, capítulo 6, meus irmãos, fala sobre isso aí. A gente entendeu que Deus tem as suas misericórdias sobre nós. Nós vimos as aberturas dos cavalos, Apocalipse 6, amém. No versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Irmãos, por que Deus enviaria o Espírito Santo? Qual foi a função do Espírito Santo para conosco? Foi trazer o que para nós? Arrependimento e salvação. Então nós passamos da parte da ira de Deus, do juízo de Deus, para o período que os teólogos chamam de dispensação. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. É um período em que a igreja atua, ou seja, Jesus fala assim, eu vim para os meus, mas eles não receberam. Porém, os que receberam foram feitos filhos de Deus. Então, nós passamos, irmãos, a ser filhos de Deus, uma nação eleita, podemos dizer assim, Pedro relata isso, porque Jesus nos comprou. Então, você imagina, irmãos, esse último versículo que eu li para os irmãos, a ira de Deus são derramada por um povo que quis a Jesus. Com toda sinceridade, eu não consigo ver isso, irmão. De verdade. Então, antes de entrar nesse assunto que eu quero entrar, que é um assunto até muito polêmico, a Bíblia fala que Deus tiraria a igreja de Filadélfia antes que algumas relatam tentação e outras dizem assolação, porque guardaste a palavra no seu coração. Então, a igreja de Cristo será realmente retirada antes do dia da assolação. Porque, irmão Marcelo, nós lemos lá, nós vimos atrás aí em outro vídeo, falando sobre a soltura desses cavalos, o que eles vinham trazendo. Irmãos, nós estamos passando um período aí que é muito, muito promissor a dizer sobre isso, né? O que a gente está vivendo, essa pandemia, né? O mundo inteiro, lógico, irmãos, tem funcionalidade aí política, tem essa interferência, mas a gente não pode também não atentar para essas coisas. A gente entende, irmãos, que nós somos muito frágeis. Qualquer coisa, uma coisa invisível é capaz de matar o homem. Então, voltando aqui ao toque da trombeta, entendemos que a igreja será arrebatada, nós conseguimos entender que esse sobe para cá, com a abertura da porta aberta no céu, está conotada àqueles que esperam no Cristo ardentemente o seu arrebatamento. Então, Deus não iria derramar uma ira num povo que ele comprou. Eu, por exemplo, jamais farei isso com alguma coisa que eu fiz esforço para comprar, derramar meu ódio, minha raiva, minha ira em cima dele. Não, é o tempo do dispensacionalismo. Deus está esperando esse tempo, quando chegar o final, Deus vai tratar diretamente com os judeus. Irmão Marcelo, haverá salvação para os gentios que ficar? Irmãos, também não tem essa resposta. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos, não fique para testar, não queira ficar. Por quê? Se no período da graça, que é o período que nós estamos vivendo, já está difícil, o que dirá no tempo em que seremos
as pessoas que ficarem serão obrigatoriamente confinados a adorar a besta, a adorar o falso profeta ou o próprio anticristo. Irmão, nós vemos aí um pouquinho do que aconteceu em algumas regiões. Por exemplo, algumas pessoas saíam na rua, a polícia lá prendia. Irmãos, multiplica aí por 1000 isso daí, sem sombra de dúvidas, ainda vai ser pouco para o que o anticristo vai fazer, para qual vai ser o desejo do anticristo, sem sombra de dúvida. Os irmãos já perceberam que nas lojas que você vai, eu, por exemplo, percebi há pouco tempo, fui fazer uma compra e me pediram o CPF. Irmãos, através do CPF, eles têm informações de onde você está, de onde você passou, onde a sua formalidade, o que você é. Então, irmãos, a cama do anticristo está totalmente preparada. Irmãos. Eu não quero nem entrar em assuntos que eu vejo na internet, pessoas falando que já nasceu o anticristo, ele já está na fase adulta. Não, isso a gente não precisa entrar nesses dogmáticos, porque a gente pode até se perder nessa linha. A gente tem que atenuar porque a palavra de Deus nos explica, nos ensina, ao observar os sinais, andar em comunhão com Cristo e com nossos irmãos na terra, para que no dia do toque dessa trombeta, nós possamos ouvir e subir. Amém? Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 8. Eu coloquei aqui, não sei se os irmãos estão conseguindo ver, eu escrevi aqui, as 7 trombetas, as 4 primeiras são direcionadas direto à terra. Deus vai trazer um juízo direto à terra, na terra, à natureza. Nós vamos ler aí. Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, olha só, lembra que eu falei no início da aula que os selos estão diretamente ligados às trombetas. Por isso que a gente não pode achar que há um cronograma no livro do Apocalipse. Depois disso vai acontecer isso. Não, irmãos, a gente entende que vai acontecer e quem ficar vai sofrer essa ira de Deus, esse juízo de Deus. Então fala assim, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Primeiro a gente vai falar aí desse silêncio no céu. Eu falo muito, irmão, eu preciso beber água. Silêncio no céu. Céu é um lugar de silêncio? A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, céu é um lugar de cântico, de alegria, de adoração, de regozijo, onde não há mais luto, não há mais dor, não há mais sepultura, sepultamento, enfim, lá não há mais isso. Mas por que há esse silêncio aqui? Durante muito tempo, alguns estudiosos eles diziam que esse silêncio era exatamente o fim do período em que os gentios estavam sendo esperados para chegar no céu. Ou seja, o período da graça. Né? Somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Então, depois de anos, os estudiosos entenderam que a abertura desse selo, que já coloca a primeira trombeta, nada mais é do que a vinda do Messias pisando na terra. Ou seja, os seus anjos vindo com ele para o milênio. Nós temos essa comprovação sim. Mateus 25, 31. Vou ler para os irmãos, porque a gente vai estudar aí nos versículos. Mateus capítulo 25, versículo é o 31. Isso eu acho aqui. Rapidamente aqui para os irmãos. Mateus 25, que na aula eu peço assim, os irmãos podem ler aí, me ajuda aí. Mas aqui não tem essa não. Diz assim, Mateus capítulo 25, 31. Está ligado diretamente a esse silêncio que houve no céu. E quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele está diretamente ligado ao início de um milênio. Por isso que eu falei para os irmãos, quando a gente lê o Apocalipse, a gente pode estar lendo o final achando que é o início. Então, por isso que não há um dogmático, não há um cronograma exato, a gente tem que entender isso. Então, quando João está escrevendo isso aqui no tempo dele, há mais de 2000 anos atrás, a gente entende que João está numa ilha, isolado, foi arrebatado em espírito, viu coisas que, para o nosso entendimento, porque Apocalipse é um livro alegórico, irmãos, é um livro onde há figuras,
A gente tentar entender, Deus deu para ele o entendimento do seu tempo. E a gente vai entendendo o nosso tempo. Então nós entendemos que esse silêncio no céu é quando Jesus vem com os seus anjos, então o céu fica, entre aspas, vazio. Ou seja, há um silêncio no céu durante meia hora. Essa meia hora conota um número, se não me falha a memória, irmãos, quando eu estudei isso, que eu não preparei isso para os irmãos não, mas fala a conotação de um período de um tempo de homem, ou seja, um tempo de descanso. Muita gente falou no passado que esse tempo de silêncio é por causa da queda de Satanás. Irmãos, a queda de Satanás não trouxe silêncio para o céu, pelo contrário, trouxe foi alegria para o céu. A gente vê isso no livro de Jó, quando a Bíblia fala que o diabo, quando habitava, ainda antes da sua queda, ele cantava juntamente com os anjos lá no céu. Então a gente está entendendo aí que a trombeta está ligada a derramamento. Mas que tipo de derramamento, irmão Marcelo? A gente vai ler aí. Versículo 2. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dados 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Irmão, isso está muito ligado ao que Isaías relata. Lembra que Isaías vê anjos voando, e ele vê ali, ele chega a observar que um dos anjos, com Atenaz, ele pega uma brasa, se não me falha a memória, embaixo do altar de Deus, e toca nos lábios de Isaías, fazendo assim ele ficar purificado. Então, perceba isso aí, irmãos. Há um lugar debaixo, no trono de Deus, aonde há todas as nossas orações são enviadas para lá. E por isso que eu acredito muito, irmãos, que isso nunca poderia voltar contra nós mesmos. Por isso que eu não acredito que a igreja vai passar esse período na terra. Então será derramado, isso aí será invertido, irmão. Tudo aquilo que a gente pediu, tudo aquilo que a gente orou, tudo aquilo que a gente clamou, a minha oração, ela vai chegar, ela ficou armazenada naquele lugar. Só que esse anjo ele vai derramar ela na terra. E como é que ela vai vir isso aí? Ela vai vir de que maneira? Como o juízo de Deus. Como um juízo terrível de Deus. Perceba que no céu, Apocalipse 6, versículo 9, há um clamor por justiça. Vamos lá, irmãos. Capítulo 6, Apocalipse 6, verso 9. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. E ele, nota uma coisa, irmãos, eles estão exatamente no mesmo lugar onde há aquelas orações. Diz assim, ó, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Perceba isso, irmãos, esse até quando aí. Até quando? É quando a gente já está, aquele momento em que a gente já está no topo da nossa paciência aguardando. Ele diz assim, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? E cada um foi-lhe dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só, irmãos, eles estão clamando no céu por justiça. João percebe isso. E o lugar que eles estão, exatamente onde está o incensário. O lugar onde está, onde vai ser derramado a ira de Deus, inicial ira de Deus, nas trombetas de Deus. Então vamos lá. Perdão, irmão. Perceba que o anjo ele vai tomar esse incensário. O incensário tem uma conotação muito interessante. O incensário ele sempre foi utilizado para fazer a subida do clamor de Deus. Ou seja, o sacerdote ele usava o incensário para que ele, colocando a quantidade exata do mineral carvão e colocando o fogo que Deus queria, não fogo estranho, mas o fogo que era de Deus, aquela fumaça, aquele incenso subia como um aroma. É exatamente as nossas orações. Ela sobe e transcende os lugares
aonde a gente imagina, a gente pensa que a oração ela fica, não, irmãos, existe um lugar onde Deus guarda toda essa oração. E é um lugar tão específico que ali a Bíblia relata que é próximo ao altar de Deus. Irmãos, justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, a oração ela está ligada à justiça e juízo de Deus também. É Deus derramando o seu juízo sobre os que ficarem na terra. Diz assim: o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Os irmãos lembram como que Sodoma e Gomorra foi tratada? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Exatamente, irmãos, é o mesmo elemento que é exatamente isso, fogo, irmãos. E enxofre. É interessante, Deus está tratando uma ideia futurista, mas com um teor do passado. A mesma forma. Mas os irmãos lembram qual foi o grande teor de Sodoma e Gomorra ter sido destruído? Os irmãos vão lembrar aí que era porque era grande demais o pecado daquele lugar. Ou seja, não tinha mais jeito. Porque Deus, quando vai finalizar alguma coisa, irmãos, é porque não tem mais jeito. E, às vezes, até o nosso olhar acha que tem mais um jeito. Mas Deus já sabia que ali não tem mais jeito. Ou seja, Deus está tratando exatamente com a terra porque Ele sabe que não tem mais jeito. E a gente, quando chegar lá no milênio, a gente vai entender por que Deus está tratando do jeito aparentemente tão raivoso, tão irado. Mas perceba uma coisa, irmãos. Como o homem faz mal para a natureza? Eu vi agora há pouco aí, irmãos, há pouco tempo, falando sobre um buraco que existia na camada do ozônio. Eu não sei se os irmãos viram isso. Ele foi fechado. Espécies marítimas que não apareciam na Baía de Guanabara há mais de não sei quantos anos apareceram. Então, o grande problema, irmãos, da natureza é o próprio homem. O homem destrói aquilo que Deus causa ira em Deus, irmãos. Continue aí, meu irmão. Sobre a terra, e houve depois vozes de trovões, relâmpagos e terremotos. Irmãos, está totalmente ligado à ira de Deus. Isso está totalmente ligado a juízo de Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm medo do tremor, né, de um relâmpago. Só que aqui está uma coisa ligada com a outra, irmãos. Serão dias que a Bíblia fala que não existiu. Eu anotei isso, irmãos, só para confirmação, nunca houve. Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, diz que nunca houve na terra um dia como esse. Irmãos, quem já passou aí períodos difíceis de tempestade, enchente, isso não é nada, irmãos, do que vai acontecer. E a palavra, Deus abreviou o tempo, ou seja, Deus encurtou o tempo, que não há dúvida quanto a isso, que Deus está exercendo um juízo sobre a terra. Continua dizendo: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Êxodo capítulo 9, versículo 22, fala, irmãos, exatamente isso. Que quando Deus derramou juízo sobre o Egito, por que Deus derramou juízo sobre o Egito? Não foi só porque ele aprisionava os judeus, foi porque eles não obedeceram aquilo que Deus tinha dado como ordem. Porque eu vou dar um exemplo para os irmãos. Se Faraó atendesse na primeira chamada, sem sombra de dúvida, Deus não permitiria. Mas os irmãos já perceberam, quando a gente lê, a gente entende que Deus endureceu o próprio coração de Faraó. Foi o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó para que o juízo de Deus fosse derramado. Porque, irmãos, era um lugar onde se não tinha amor por criança. Vou dar um exemplo. O próprio Moisés, quando a mãe o coloca num cesto, num rio, irmãos, aquilo ali foi porque ela quis proteger ele, porque o rei daquela época, ele tinha dado um decreto que todos os meninos, homens, meninos, nascessem e seriam mortos. Todos, lançados no rio Nilo. O rio Nilo, irmãos, até o dia de hoje, são o rio onde há os maiores crocodilos da face da terra. Então, permita-me dizer, irmão, a maldade que existia lá no passado. Irmãos, vamos voltar agora para o nosso tempo. Essa maldade não continua, não. A gente, às vezes, vê um pouquinho de televisão, a gente fica estarrecido, irmãos. Como estão fazendo maldade para criança, até para os próprios animais. Então, Deus está derramando uma ira
vindoura, irmão, de qual a Bíblia relata, como nós lemos, nunca houve na terra. Diz assim: então esse anjo se prepara para tocar a primeira trombeta. Perceba que já há no céu uma forte, vamos dizer assim, expectativa do que vai ser na terra. E diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, está diretamente ligado ao quê? À agricultura. Porque, irmãos, imagina só, se a gente não consegue plantar, como é que a gente vai conseguir se alimentar? Então, imagina o que vai acontecer com as pessoas que estiverem nesse lugar. Chuva de saraiva. Saraiva é um granizo, irmãos. Uma chuva tensa. Irmãos, não há telhado que resista. Não há cobertura que consiga ficar de pé com esse tipo de situação. Há pouco tempo, aí, se não me falha a memória, ano passado, eu vi algumas pessoas, até da minha família mesmo, que estavam em determinado lugar que choveu isso daí. Irmãos, o carro deles teve perda total. Se não tivesse o seguro, alguma coisa assim, eles teriam perdido o carro. Mas aquele carro teve perda total. Foi vidro quebrado, teto afundou. E eu vi também um vídeo de alguém postando, não sei se os irmãos viram, um vídeo em que um rapaz estava no estacionamento, filmou a devastação. Isso, irmãos, durante um período de tempo. Aqui a Bíblia vai dizer o seguinte: quando esse anjo toca, fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. Irmãos, não dá para, a gente não tem a dimensão, irmãos. É difícil ter a dimensão do tratamento que Deus está dando à terra. Ou seja, Deus está destruindo, irmão. É difícil a gente entender isso. Porque a gente tem a visão de Deus, um Deus macificamente bondoso e misericordioso. Então, por isso que eu creio que Deus guardou os seus, como a Bíblia fala isso, que Deus guarda os seus como a galinha guarda os seus pintinhos. Então, eu acredito, irmãos, que nós estaremos, sem sombra de dúvida, num lugar de descanso, num lugar de paz nesse período, enquanto a terra vai estar sofrendo severas punições de Deus. Perceba uma coisa, irmãos: fogo e saraiva. Eu falei para os irmãos que Deus tratou assim em Êxodo 9, 22, até o versículo 26. Foi exatamente como Deus tratou lá no passado. Há outras passagens bíblicas que falam isso. Só que aqui, o João, quando descreve, ele direciona a terça parte. Ou seja, irmãos, é uma coisa muito grande que vai ser devastada. Sem sombra de dúvida, vai ser alterado aí. A situação de alimentação vai começar a ficar escassa. Porque se não há campo para plantação, as vegetações... Imagina, irmãos, as árvores são essenciais para a respiração, para a oxigenação do homem, vai ser retirado. Deus vai estar tratando com a terra, irmão. Perceba no segundo toque. E o segundo anjo tocou a trombeta, versículo 8. E foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Não há sombra de dúvidas que isso aqui é um grande meteoro. A NASA, se eu não me engano, em 2014, ela relatou que existia uma vinda. Inclusive foi tema aí de muito teólogo aí, que aparece já falando que é o final dos tempos, e depois não acontece, a pessoa fica até mal. Por isso que a Bíblia diz que a data não nos pertence. O que nos pertence é observar os sinais. Então eu percebo o seguinte: um grande meteoro vai ser lançado. Irmãos, quando a gente pega uma pedra simples, pega uma pedrinha e joga num lugar, de um copo d'água, para você ver, a olho nu, a gente não consegue perceber a devastação que faz. Mas existe uma câmera que ela faz um trabalho muito lento e muito preciso. Agora me fugiu o nome dessa câmera. Ela capta detalhes que a gente não vê, gotículas. Irmãos, Deus vai estar fazendo algo exatamente assim. Deus vai estar tratando esse meteoro que João relata. No tempo dele, ele vê ele como um grande monte. Irmãos, isso vai cair no mar, isso vai trazer destruição dentro do mar. E diz aqui, que a terça parte do mar. Perceba uma coisa, irmão, Deus está tratando sempre com uma grande parte. Lembra quando os anjos caíram do céu? Foi o quê? Terça parte. Deus está tratando de uma maneira, irmão, muito severa.
mas de uma maneira justa. Justiça e juízo é a base do trono dele. E ele sabe o que está fazendo. Então, assim, vai nesse tempo, irmãos, isso nós estamos no segundo toque de trombeta. Deus tratando com a natureza. Nós escrevemos aqui. Deus tratando com a terra. Perceba uma coisa, irmãos. E morreu a terça parte das criaturas que viviam no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Irmãos, a área econômica, não tenha dúvida que vai ser devastada. Porque hoje mesmo eu tive a oportunidade de passar na ponte de Niterói. Eu vi ali como há aqueles navios carregadores, né? Como é que chama aquilo, irmãos? Os irmãos lembram aí? Tem um nome aqui, container. Isso, cargueiros, navios cargueiros. Ali, irmãos, há tudo ali. Desde a área tecnológica, mas também há grãos, esperando ali o momento de ir ao pier e poder ser lançado para ser consumido. Os irmãos imaginem, porque aqui está direcionado às naus, ou seja, os navios. Deus, com esse meteoro que vai cair sobre o mar, vai destruir as naus. Ele está dizendo o seguinte, irmão, a área econômica vai ser afetada também pelo mar. Ou seja, Deus já destruiu as ervas, a agricultura, Deus agora está destruindo a vinda pelo mar. Então imagina, irmão, as pessoas que estão ali. Você vê, meu querido irmão, que a gente tem dificuldade em ficar um pouquinho sem alguma coisa. Eu vejo isso. A gente fica aí sem um pouquinho, quando acontece, a carne aumenta muito, a gente segura um pouquinho, mas a gente não fica naquela ansiedade. Imagina nesse tempo. Dá licença, irmão. Nesse tempo, não vai ter mais oportunidade. Né? Deus vai destruir. Está escrito aqui. A terça parte. Deus, no passado, tratou com algumas localidades. O Egito, por exemplo, foi só o Egito. Aqui não. Aqui Deus está tratando com a terra. Deus está destruindo a terra. Continua aí, meu irmão. Nós falamos sobre o terceiro. Agora vamos falar sobre a terceira. Falamos sobre a segunda. Vamos falar sobre a terceira. A terceira tem uma coisa diferente. Perceba uma coisa. Deus já exerceu o juízo na terra e no mar. Mas olha o que Deus vai mandar. O terceiro anjo tocou, versículo 10, 8, 10, capítulo 8, versículo 10. Tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto significa exatamente isso. Amargura. Deus está tratando as águas potáveis com amargura. Isso é muito, principalmente para nós do Rio de Janeiro. Nós vivemos um período aí que a água estava com um gosto muito ruim, cheiro muito ruim. Então, há muitas pessoas foram comprar água, porque ainda existia um lugar que tinha água potável. Só que nesse momento aqui, irmão, Deus está tratando, está cercando, não tem jeito de fugir. A água que era potável do rio, água doce, vão se transformar em amarga. Perceba isso, irmão. No passado, Deus fez exatamente o contrário. Lembra do povo de Israel? Quando Moisés toca lá com um madeiro na água, e a água que era amarga tornou-se própria para beber. Aqui Deus está invertendo a situação. Deus está exercendo um juízo também, ou seja, quem que pode viver sem água? Irmãos, eu estou falando aqui, a minha esposa já foi buscar mais um copo d'água, de tanta que a gente fala também, mas a gente não consegue viver sem água. O mundo é 70% de água. O ser humano é água. Então Deus está tratando, irmão, de uma maneira com justiça, sem sombra de dúvida, e cercando o homem de tal forma que não há como fugir. Por isso que eu falei, irmãos, eu não acredito, em hipótese alguma, que a igreja passará por isso. Quando a gente começa a se aprofundar em Apocalipse, irmão, é muito notório que Deus vai retirar a sua igreja, respeitando as outras linhas de pensamento. Mas é muito notório, irmãos, porque a Bíblia diz, Jesus cita isso, qual pai que o filho pede um pedaço de pão, ele dá-lhe uma pedra para ele? E qual o filho que pede ao pai
peixe, o pai da serpente para ele. Então, ele está tratando, Jesus está falando de um pai humano, o que dirá um pai celestial, que doou a vida do seu próprio filho por cada um de nós. Então, quando a gente lê, a gente consegue entender, irmãos, que não é para a igreja estar passando por isso, mas para aqueles que negaram a Cristo nesse período que nós estamos aqui proclamando, que a igreja está falando, está orando, está buscando, está anunciando, e também com os judeus que vão ser diretamente insinuados pela própria palavra que o tratamento é para com eles. Está diretamente ligado aos judeus e aos que ficaram. A Bíblia chama de ímpios. Continua aí, querido. E o nome dessa estrela, abissito, nós já falamos o que significa abissito, significa amargura. O quarto anjo, no versículo 12, tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. Irmãos, Deus está mexendo na Via Láctea, Deus está mexendo nos astros. Perceba isso, irmãos. A Bíblia diz que no céu não precisa de sol nem de lua, porque a própria luz que irradia de Deus é mais do que suficiente para iluminar a cada um que ali vai estar. Então Deus está tratando também com esses astros, do qual a gente vê que eles são, irmãos, desde o início da Terra existe sol, desde o início da fundação da Terra, que eu digo, já existe a lua. Deus fez o astro exatamente, um para iluminar a parte da manhã, outro para iluminar a parte da noite. Então Deus está tratando com isso. Irmãos, lembra do Egito? O Egito tinha assim, tinha um Deus que agora me fugiu da mente, que eles acreditavam, era o Deus Ra. Eles acreditavam que eles só estariam protegidos na parte da manhã, porque na parte da noite o Deus Ra não os protegia. Então eles não saíam à noite. Irmão, Deus tratou também com o Egito exatamente isso. No dia da manhã ele tratou, amanhã ele fez virar noite. E a Bíblia diz que a noite era tão densa, que eles encostavam nela, eles tocavam na escuridão. Irmãos, é algo muito tremendo do que Deus vai fazer na terra. A transformação que Deus está fazendo. Mas os irmãos perceberam que até aqui não houve toque basicamente em homem, só natureza. A saraiva, a chuva de saraiva, é claro que está ligado aos homens, mas agora, essas outras trombetas que eu falei que eu escrevi ali, as 3 finais, na verdade são 2, porque a sexta já conota uma outra coisa, mas a gente vai chegar lá, ela vai ser totalmente ligada aos homens. Ou seja, é Deus detonando os homens mesmo, irmão. É Deus destruindo mesmo a terra. Perceba uma coisa, no versículo 3. E olhei, e eis que vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Isso é muito importante, isso daqui, irmãos, que eu vou falar com meus irmãos agora. Esse anjo voava e dizia, ai, 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 3 ais, ele diz, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar. Perceba que há um prenúncio de uma coisa ainda pior por vir. Esses 3 ais, porque os judeus, eles, quando eles falam, por que santo, 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 o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, muitas dessas coisas estão ligadas, porque esses 3 ais aí, eles estão representando uma certeza daquilo que vai acontecer. Ou seja, quando o judeu falava 3 vezes a mesma coisa, quando Isaías relata sobre o santo, 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 que ele vê aqueles anjos falando, ele está falando exatamente isso. Porque ele é santo visto pelo homem, ele é santo lá no céu, e ele é santo no modo geral. Ou seja, ele está afirmando aquilo que ele está vendo. É como se ele desse 3 assinaturas. Eu assino que fulano de tal fez tal coisa. Ele dá 3 assinaturas, ou seja, não tem como fugir daquilo. Então ele está dizendo, 3 ais aqui, que estão representando exatamente isso. O terror que vem depois, a minha Bíblia diz exatamente isso. Ai, algumas dizem uma coisa diferente, eu não lembro bem, mas algumas falam uma outra coisa. Mas ela está ligada a terror, está ligada
a destruição, ou seja, a coisa pior que há de por vir. Irmãos, imagina, se Deus já está destruindo a natureza, se Deus está abatendo mares, lançando meteoro dentro do mar, o que mais pode ser pior? A gente pensa assim. Então perceba aí na quinta trombeta, aí, no capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não é de um abismo, não é do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Isso aqui é muito importante, irmão. A gente chegar nisso daqui. Está tratando da quinta trombeta. Perceba que a gente não pode conotar, irmãos, como eu falei, dogmatizar aqui o livro do Apocalipse, tratando um relato após o outro. A gente entende que é uma sequência. Mas só que aqui, lembra que eu falei que Deus destruiu partes, terça parte, não é um todo. Lembra disso? Terça parte das ervas, terça parte dos rios, terça parte dos mares. Só que aqui foi lhe dado a essa estrela, que isso aqui, depois a gente vai ver quem é essa estrela, foi lhe dado um determinado poder, uma chave. Por isso que a gente fala, irmão. Os irmãos lembram quando Jesus chega na terra dos Gadarenos? Isso é muito notório, está muito ligado a isso aqui. Perdão. Jesus chega na terra dos Gadarenos e quando o Gadareno ele é liberto, mas antes disso ele tem ali um demônio, o diabo fala, os demônios falam com Jesus. Os irmãos lembram que ele cita uma coisa para Jesus? Ele fala assim, não nos envie para... Os irmãos lembram que ele fala? Não nos envie para o abismo. Deixa que a gente fique nesses portos. Porque, irmãos, não é a aula de demonologia, não. Mas é só para a gente entender o que está tratando aqui. Existe um lugar, irmão, que é tão ruim, que nem os demônios querem ficar. Para os irmãos terem uma pincelada de ideia. Que Jesus aí permitiu. Muitos aí teólogos dizem que foi a misericórdia exercida, outros dizem que não, outros dizem que foi porque Deus sabia que estava implantando ali através daquele homem uma base missionária, onde Deus estava tratando com aquele povo. Enfim, irmãos, mas a gente percebe que está muito ligado a uma coisa com a outra. O que vai sair desse lugar é tão terrível que eu entendi que nem os demônios queriam ir para lá, para aquele lugar. Então, olha só, esse quinto anjo, ele vem como uma estrela que cai do céu e foi dado uma chave do poço do abismo. E ele abre esse poço do abismo e sobe primeiro fumaça, sobe de fumaça de uma grande fornalha, ou seja, lugar de calor, irmãos. E com a fumaça do poço escurece o sol. Perceba isso, irmãos. Como que uma fumaça vai chegar até um astro? Perceba que é algo totalmente ligado à espiritualidade. Como que isso vai chegar lá no céu, chegar no sol, que é o segundo céu? Como, irmãos, que isso vai chegar? Então ele está dizendo o seguinte, o ar também vai escurecer. Lembra que eu falei, para a gente ter um entendimento? Isso está ligado à poluição, irmãos. O ar se escureceu. A gente passa em grandes lugares onde há muitas indústrias. A gente vê que, por exemplo, o céu de São Paulo é diferente do céu do Rio. A gente percebe uma coisa meio cinzenta, devido à grande poluição. Irmãos, isso está ligado à abertura desse local, desse lugar. É um lugar tão expansivo que vai acontecer isso com o próprio Sol. Irmãos, a gente está tratando aqui de um astro que é muito estudado e pouco conhecido, que é o Sol. Só que o Apocalipse está tratando ele como um astro comum, que vai acontecer exatamente isso. Ele vai escurecer. Irmãos, a gente sabe que seres que habitam nas trevas,
não tem parte com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é mensuravelmente luz. E os que convivem com Ele vivem na luz, não nas trevas. Deus está reando uma treva tão tensa aqui, irmão, que é muito... O que eu estou dando só uma ideia para os irmãos. Muito coligada à poluição. A treva vai ser tão forte nesse período, irmão, que o sol vai ser afetado, o ar vai ser afetado. Aí ele continua dizendo, da fumaça vieram gafanhotos, versículo 3, sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Lembra que eu falei para os irmãos que ainda ficou um período, um pedaço da terra, da erva do campo, foi a terça parte? Não foi um total, então Deus preservou alguma coisa ainda. Mas que esses animais, esses demônios que vão ser liberados, não faça mal à árvore, nem à erva, nem verdura. Mas olha só para quem ele direciona. Somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Irmãos, isso daqui é muito estudado, mas eu falei para os irmãos, é uma conotação. Os que têm essa marca na testa. Lembra que a Bíblia vai dizer que a testa, a mão direita, é um dos lugares escolhidos pelo anticristo para que haja uma marca? A gente já estudou isso aí nas aulas passadas, mas a gente vai só relembrar. Lembra que para poder comercializar, para poder comprar, vender, enfim, para viver nesse período, a pessoa terá que ter essa marca. Então, ele está diferenciando essa pessoa. Homens que não têm na testa, olha só, o sinal de Deus. Isso aqui, irmãos, está totalmente direcionado aos judeus. Os judeus, eles participarão desse período transitivo que a guerra vai passar, esse período notoriamente sobre catástrofe. Por que, irmão Marcelo, não pode ser uma pessoa que ficou desviada? Por que não pode? Porque a marca do crente, qual é a marca do servo do Senhor? É o Espírito Santo de Deus. Ele que trouxe a marca em nós. A marca de Cristo é o Espírito Santo que nos deixou. E se a gente entendeu nas aulas anteriores que o Espírito Santo de Deus juntamente será retirado, ou seja, o período da graça de Deus é retirado sobre esses 7 anos que vão ter na terra, então esses homens que está relatando aqui, não há dúvida que é os judeus. Ah, mas a pessoa, não, irmãos, não tem como. A gente, infelizmente, o período da igreja é o período da dispensação. É o período que nós estamos vivendo. É o período onde Deus aponta para a igreja, tratando com a igreja. Após a igreja ser retirada, Deus faz um novo trato, agora só que com os judeus, e de uma maneira muito forte. Os judeus que se converterem nesse período, conseguirem entender, que nós vamos entrar também lá nas testemunhas que serão enviadas, a gente vai ler isso tudinho. Mas a princípio, esses homens que não têm na sua mão, têm na testa o sinal de Deus. Então, os homens que têm o sinal de Deus são os judeus. E uma das marcas, é muito interessante isso, quando um judeu nasce, eu tive contato com uma pessoa que é judeu, e eu falava sobre marca, eu sou muito curioso, sabe? Eu gosto de ler, mas eu também gosto de ouvir. E uma vez eu perguntei, por que os judeus têm marca nas testas? O que significa? Ele falava para mim. A testa, Marcelo, é a fronte do judeu. A testa é onde o judeu ele percebe, tem a identificação das percepções das coisas. A testa. Então, a testa está ligada ao quê? À escolha. Aqui, então, ele está dizendo, o que escolheu não ter a marca da besta, ele vai ter o entendimento do Cristo, que não é o Cristo que está ali naquele momento, reinando, que será o anticristo, que tem a marca do judeu, do passado, ele então vai entender que o Cristo que eles esperavam, na verdade, é o verdadeiro anticristo. E que o Cristo que eles crucificaram é exatamente o Cristo que veio para ele. Então, esses homens que alcançarem o arrependimento e entender serão marcados por Deus. Ou seja, esses demônios não vão conseguir encostar nele nesse período. É por isso que eu trato isso sempre com os irmãos. Irmãos,
Marcelo, mas você tem uma lógica disso? Não, a gente tem um estudo. Agora, a lógica, irmãos, é só para quem vai passar na hora. E eu acredito que a igreja não vai passar esse período. Certo? Então diz assim, no versículo 5, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas porque 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá dele. Irmãos, aquilo que a gente mais zela é a nossa vida. Aquilo que a gente mais tem amor na terra é a nossa vida. A gente vê que a gente adoece, a primeira coisa que a gente faz, vai ao médico, se trata, enfim, a gente faz de tudo para que a morte não nos alcance, mesmo sabendo que é um céu maravilhoso nos esperando, ao Deus que nos receberá após essa nossa vida, mas em todo momento a gente zela pela nossa vida. Perceba que aqui vai ser o contrário. Esse tormento desse ser que vai ser liberado pelo abismo, ele vai ser tão atormentador que os homens vão procurar a morte, irmãos. Então, inverte tudo aí. Eles vão querer se suicidar. Não vão conseguir, irmãos. Eles vão querer morrer, vão procurar a morte. Mas a morte vai fugir deles, ou seja, não vai conseguir morrer. Então, irmãos, olha o juízo de Deus ligado diretamente ao homem. Deus travou a morte para eles passarem exatamente por isso. Perceba aí, irmãos. O aspecto dos gafanhotos, versículo 7, era semelhante ao cavalo, de um cavalo aparelhado para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homens. Olha, que figura que João descreve para nós. Esse tipo de demônio que está atuando na vida dos homens. E diz assim, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e com seus dentes eram como leões. Muitos teólogos aí falam que essas figuras que a gente vê nos filmes de terror, de vampiro, está muito ligado a esse tipo de demônio que será solto nesse período. Percebe, irmão, da onde eles surgiram? A gente viu lá no início, de um lugar em que a própria fogo como fornalha do próprio abismo, que foi dada aberta por uma estrela que caiu naquele lugar. E tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm no combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar de novo, irmãos, os homens por 5 meses. Deus dá o poder a esses seres, irmãos, para arrebentar com a vida dos homens que estão na terra durante 5 meses. Só que eles não vão morrer. Eles vão passar por um processo que eles não morrem, só sofrem. É só sofrimento. Irmãos, para a pessoa que já passou aí por treinamentos militares, às vezes eu vejo um programa, agora esqueci o nome, são 6 meses que a pessoa passa ali aqueles processos pulando de árvore, se machucando, se arrebentando todo. E nisso vai tendo desistências, vai tendo pessoas que vão parando pelo meio do caminho, porque ali é opcional. Mas aqui, irmão, nesse período não é opcional, é obrigatório. As pessoas vão passar por esse período. Deus está derramando a sua ira sobre a terra, irmão. E sempre num toque antecedente de uma trombeta, ou seja, sempre num prenúncio através de um toque de trombeta. Nós estudamos, falamos aí o que representa trombeta, é um anúncio de algum evento. Aí diz assim, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome era Abaddon, em grego, Apolion. Passado, e já um ai, eis que depois vem ainda 2 ais. Lembra que eu falei dos ais? Esse ser é complicado a gente falar. Eu sei que ele vem com liberação de Deus, esse Apolion aí. No grego, Apolion. No hebreu, ele é Abaddon.
é nada mais, nada menos do que um anjo que tem essa chave e vai fazer a liberação desses seres que vão atormentar os homens na terra. Por isso que eu falei, irmãos, Apocalipse, ela está retratando uma imagem figurativa, mas um conteúdo espiritual. Exemplo, o Covid-19. A gente não vê o Covid-19, mas a gente sabe que ele está matando pessoas, está destruindo vida, está ceifando pessoas. Então a gente pode coligar uma coisa com a outra. Vai ser algo tão massificante, só que nesse caso aqui, Deus só permitiu eles atormentarem os homens, não matar os homens. Agora vem a sexta trombeta. Já estamos encerrando, irmão. Diz assim, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que tinha dos quatro pontas dos altares de ouro. Presta atenção, irmão. Lá no início que a gente começou a falar sobre aonde está acontecendo esse episódio. No trono de Deus. Tudo está saindo diretamente, ou seja, coligado com a vontade de Deus, o desejo de Deus, o acontecimento que estava diante de Deus. Versículo 14. O qual dizia ao sexto anjo, que tinha uma trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para... Atente para isso, irmão. Hora, dia, mês e ano, ao fim de matarem a terça parte dos homens. Irmãos, esses anjos vão ser soltos, quatro, não é isso? Nós lembra? Quatro anjos. Irmãos, eles estão esperando ardentemente esse dia. São quatro anjos. Eles estão aguardando. Perceba que João, quando relata isso, ele fala exatamente a conotação direciona ao que esses anjos mais esperam para que isso aconteça. Por quê, irmão? Os irmãos sabem que nós somos imagem e semelhança de Deus. O homem nasceu, é inimigo natural do diabo, inimigo natural. Por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Mesmo aqueles que se acham, que têm a consciência de que servem a Ele, de uma maneira, ele vê igualzinho, ele vê um servo de Deus. Nasceu, tem a configuração de um homem, ele odeia, ele quer destruir. Então vocês imaginam, meus irmãos, esses quatro seres que estão lá hoje, a gente está falando aqui, amanhã, se Deus e Jesus não vier até amanhã, eles estão lá também. Então eles estão esperando ardentemente esse dia. E João não conota isso, ele coloca aqui, ó, eles esperam, estão preparados, estavam preparados. Eles não estão se preparando, eles estão, é como se estivesse rangendo o dente, doido para ser solto. Ele diz assim, para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte do céu. Continua aí. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraça de fogo e de jacinto e de enxofre. Perceba aí o enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Anota aí, irmãozinho. Fogo, fumaça e enxofre. Saía da onde? Da boca desses seres. Irmãos, numa guerra química, os elementos utilizados, principais elementos utilizados para matar uma grande parte de homens, é utilizado esses três elementos aqui que eu acabei de ler para os meus irmãos. Por isso que há bombas químicas, inclusive há tratados de alguns países que é proibido a construção dessa arma bélica, porque ela tem um alto poder de destruição. Então, meu irmão, perceba que eu falei com os irmãos, a gente está estudando algo espiritual, mas a gente não pode esquecer a forma natural como pode ser utilizado esse tipo de derramamento. Então, nós vimos que nessa visão, João viu, esses seres são diferentes dos seres que são soltos lá atrás, que vieram atormentar, tinham cauda de escorpiões, tinham esses daqui, eles têm uma diferença. Eles estão ligados diretamente a coisas que saem dele
para a destruição dos homens. E interessante, irmão, está tratando diretamente com os homens. Terça parte dos homens foram arrebentados naquele momento, porque eles estão aguardando até hoje esse dia, irmãos. Desde a queda deles, eles estão presos nesse lugar, esses quatro, estão a fim de ser soltos, aguardando, e diz aqui a Escritura que até preparados eles já estão. Então, irmãos, vamos falar sobre o arrebatamento. Arrebatamento está interligado a preparo. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer, irmãos, a gente pode nem terminar essa aula. O arrebatamento pode acontecer. Por quê? O tratado de Deus para conosco está chegando ao fim, irmãos. Percebam que nós falamos sobre os sinais de Deus. Então, irmãos, você imagina como a gente espera ardentemente esse dia, é assim que eles esperam, só que para fazer juízo sobre os homens. E com a liberação e permissão de Deus. Continua aí, meu irmão. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com elas danificam. É isso? Com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, está internamente ligado à praga, irmãos. Perceba, porque eu comecei a dizer que Deus está derramando um juízo, e Deus está sabendo aonde está derramando o juízo, que às vezes tem pessoas que lêem, mas como que Deus vai fazer isso com o ser humano, com homens? Porque eu falei para os irmãos que Deus tem uma visão futurista, nós não temos. Deus vê à frente. Deus sabe, irmãos, quem vai se arrepender, quem não vai. Deus sabe, nós não. A nós há um limite na visão. Nós somos seres ilimitados. Porém, Deus não. Eternidade, ele sempre foi Deus. Perceba que ele está dizendo assim, ó, versículo 29. Outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladronices, seus roubos. A gente vai ficar por aqui. Irmãos, perceba que mesmo com esse grau de juízo, esses homens não alcançaram isso. Eles não foram mortos por essas pragas. Porém, não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Então, a gente entende, irmãos, que Deus está tratando a humanidade com juízo, com fogo, com enxofre, permitiu esses seres serem liberados, mas mesmo assim os homens não querem a Deus. Esse dia, eu vi um pastor chamado acho que é Paulo Júnior, sim. O Paulo Júnior citou uma coisa muito interessante. Ele falou, irmãos, a gente imagina que no inferno tenham pessoas gritando, meu Deus, me socorre, meu Deus, me socorre, meu Deus, me ajude, meu Deus, me tira daqui. Ele falou que uma coisa muito interessante, que o inferno, ele não foi feito para os homens, mas para os anjos caídos, os demônios. Mas os que são lançados lá é porque não aceitaram a graça de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados naquele lugar. Mas os irmãos, notem uma coisa. Paulo Júnior falou uma coisa muito interessante. Ele falou, irmãos, ninguém lá está clamando por isso. Porque a Bíblia diz que lá é um lugar de cólera. Cólera é raiva, é ira. É além da ira, acima da ira. Um lugar onde range dente. Esse ranger de dente não é só de dor, não. É de ódio, é raiva. Então, ele entende que as pessoas que estão lá, que vão para lá, elas vão amaldiçoar a Deus. Elas vão reclamar de Deus. Elas não vão ter arrependimento. Elas vão ter ódio ainda mais de Deus por estar naquele lugar. Então, eu realmente, irmãos, eu entendi que
Deus não quer isso para mim, nem para você, nem para sua casa, para nenhum de nós. Eu até projetei mesmo, irmão, falar sobre isso no finalzinho da aula. Hoje a gente está até com um pouquinho mais de tempo. Também não quero abusar do tempo dos irmãos, é lógico. Mas os irmãos perceberam que essa situação que nós estamos vivendo alcançou todo mundo. Pegou rico, pegou pobre, pegou branco, negro, todos os lugares do mundo teve morte. Eu fiz aqui um gráfico, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, irmãos, rapidamente, só para os irmãos terem uma ideia. Foi até estudo. Esses dias nós fizemos lá em Saquarema. O Canadá, vou dar um exemplo do Canadá, irmãos. Tivemos aí, no total de pessoas infectadas, 37.804 pessoas. Desculpa, número de habitantes, 37 mil, vamos arredondar. Pessoas que foram contaminadas, 8.000 pessoas. Estados Unidos, 328 milhões de habitantes. Número de pessoas contaminadas, 1.608.084 pessoas. Número de mortes, 96 mil. Isso já, não sei se já ultrapassou, tá, irmão? Foi há 3 dias atrás. 96.837. Vou dar aqui um exemplo do México. 126 milhões de pessoas. 59 mil pessoas e 567 foram contaminadas. Número de mortes, 6.332. Irmãos, fora outros lugares que eu anotei que a gente não vai estender isso não. Dentre essas pessoas, será que só pegou a classe mais baixa, só os pobres? Como é que os irmãos veem isso daí? Não houve, irmãos. O dinheiro não foi suficiente para salvar ninguém. A vida, ela está de igual. Deus igualou, irmãos. Deus fez algo que colocou os homens, sejam eles mais ricos ou mais pobres, seja ele branco ou negro, seja ele o que for, irmãos, Deus colocou num nível de igualdade. Os irmãos lembram sobre o trono branco? Quando a Bíblia fala sobre um trono de julgamento, ela utiliza o trono branco. Ou seja, esse trono ele é branco porque ele é límpido e ele não contém injustiça. Por isso ele é branco. Então, ali, a Bíblia diz que quando Jesus fala para o anjo descreve para João, ele diz, anota aí, João, o que você está vendo. E ele diz que ele viu lá maiores e menores, grandes e pequenos, servos e escravos. Ou seja, nesse julgamento, todos serão de igualmente julgados. Perceba que Deus está derramando um julgamento na terra de igual maneira. Ninguém fugiu, nem aquele que tem mais condição, nem aqueles que têm menos condição. Então perceba uma coisa, meu irmão. Quando esse trono for inaugurado, a gente pode dizer assim, tem um grupo ali que não será julgado. E eu quero terminar falando sobre isso. A Bíblia relata que ali naquele lugar existe um grupo que não vai ter o julgamento. Não, é impossível. Não, é sim. A Bíblia diz que aqueles que foram achados, escritos os seus nomes nesse livro, não sofrerão o julgamento. Então eu não sei, irmão, se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se tem alguém aí que não é cristão, não aceitou Jesus ainda. Eu não quero perder mais um segundo. Eu quero dizer para você, volte agora. Volte para Jesus. Ou aquele que não conhecia, a partir de agora conheceu, aceite a Jesus. Permita que Jesus invada a sua vida, mas com amor, invada a sua vida com alegria, que tire de você todo o peso, a tristeza que o mundo hoje tem causado para a sua vida. Então, nessa hora, se você conhece alguém, ligue essa pessoa agora, nessa oração. Se é um familiar, se é um
filho, se é um amigo, se é um irmão, é o pai, é a mãe, não importa. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e possa alcançá-las. E que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Porque de igual modo serão julgados aqueles que não estão escritos no livro da vida. E o final relata o seguinte, que todos aqueles que não foram achados, encontrados naquele livro, registrados naquele livro, foram lançados fora da presença de Deus. A pior coisa que existe para o ser humano é estar distante da presença de Deus. A Bíblia diz que foram lançados para um lugar em que a morte, o inferno e todos aqueles que nele habitam, o próprio anticristo, o falso profeta, serão todos eles ligadamente lançados naquele lugar. Então, irmãos, a gente não quer aqui causar medo em ninguém, a gente não quer aqui causar um terror em ninguém. Nós terminamos aqui, falamos até a sexta trombeta, porque a sétima ela conota uma outra situação, nós vamos encerrar por aqui. Mas eu quero fazer essa oração. Se você conhece alguém, liga para essa pessoa, fale de Jesus para essa pessoa, não perca tempo. A igreja não pode perder tempo. A gente está perdendo tempo, irmãos. A gente perde tempo com muita coisa, mas perceba, esses juízos serão derramados e o porvir, que será até pior, irmãos, serão lançados definitivamente naquele lugar. A gente não quer para os nossos, a gente não quer para aqueles que nós amamos. Então que Deus venha nessa noite invadir a casa dessas pessoas, tocar no coração. Mas que maneira que Ele pode invadir? Que Deus te use, meu irmão. Que você lembre, mande um WhatsApp, fale de Jesus para essa pessoa. Eu te incentivo, meu irmão. Liga para alguém, fala desse amor de Deus, fala de Jesus para essa pessoa. Que eu tenho certeza que Deus, em sua infinita bondade, através do Espírito Santo de Deus, há de alcançar essa vida. Então que nós entramos em oração. Deus eterno, Deus amado, Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus, nós estamos encerrando. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua graça, tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu agradeço por esses irmãos que aqui estão, Senhor. Muito obrigado. Senhor, pedimos em nome de Jesus, Pai, para que pessoas, ó Pai, nesse momento entraram nesse canal, ou que vão assistir ainda esse canal, Senhor, que possamos, ó Pai, ser instrumentos apenas de Ti, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor. Pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, venham se entregar a Ti, Pai. Voltar para os seus caminhos aqueles que estão afastados. E aqueles que não conhecem, Senhor, o Teu nome, que possam conhecer, meu Pai. Porque nós vimos aqui o tratar de Deus com a terra, Senhor, coisas terríveis. Nós paramos até no segundo ai, daí tem mais um ai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas possam ter, ó Pai, nesse momento um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Entender que não há outro, Senhor. Porque a Tua palavra nos explícita, Senhor, que não há salvação se não há por Ti, Senhor. Ninguém pode chegar no Pai se não for por Ti, Jesus. Que não há outro, Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor só está internamente ligado a tudo aquilo que a gente precisa. É o caminho, Pai, que não nos deixa desviar para um lado nem para o outro. É a verdade que a gente ouvimos que sai da sua boca, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome do Teu Santo Filho amado, o Senhor é a verdade. Oh, pessoas procurando Jesus, procurando Deus e outros caminhos, Senhor, vai de encontro a essas pessoas. Tragam a elas, Senhor, e usa os Teus servos, Pai, nesse período, Pai, que antecede o toque da trombeta, Senhor. Está próximo a tocar, nós sabemos, como crentes em Jesus, sentimos que isso está próximo demais. Então, Pai, usa a Tua igreja, Senhor. Usa os Teus servos nos canais que tiverem disponíveis. Senhor, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, desses 40 milhões de brasileiros que estão desviados, Senhor, a nossa oração é por essas pessoas, que eles possam entender que não há outro caminho senão o Senhor Jesus, Pai. Então, em nome de Jesus, a oração que nós realizamos nesta noite é que vidas sejam salvas, Senhor. Nomes sejam escritos nesse livro, Senhor, que um dia vai ser aberto para o julgamento eterno.
eterno. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, os nossos parentes, os nossos familiares, nossos amigos, irmãos, pessoas que nós não queremos que vá para esse lugar, Senhor, usa a gente, meu Pai. Usa o teu povo, Senhor, de uma maneira poderosa, que possamos passar através da palavra, do testemunho, para que essas pessoas venham entender, Senhor, e se render a Ti. Ó Espírito Santo, esta é uma das funções do Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus, o arrependimento dessas pessoas, que elas possam entender, meu Pai, se arrepender e voltar, Senhor, para os Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concedeste, Senhor. Nós não sabemos se o que será amanhã. Então, neste momento, Pai, que as pessoas que estão vendo esta live, que vão ver essa live, que vão ver ainda outras lives, Senhor, que elas não deixem, Senhor, de levantar as suas mãos e entregar as suas vidas ao Rei dos Reis, àquele que tem todo o poder, ao Eu Sou, à porta que está aberta, mas sabemos que um dia ela vai se fechar, Senhor. Continua conosco, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, então aqui nós nos despedimos. Quero mais uma vez agradecer de verdade a paciência dos irmãos, ao carinho de ter assistido aí a esse estudo. Estaremos numa outra oportunidade falando aí um pouquinho mais sobre as taças e a sétima trombeta, até chegar no milênio, onde nós voltaremos com Cristo para reinar nessa terra. Muito obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez, amanhã, Escola Bíblica Dominical, 8 horas da manhã, 9 horas, nossa palavra, momento de palavra, e às 19 horas também, tá bom? Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e continue sendo bênção na vida de alguém, irmãos, porque certamente Ele virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.